Queremos agradecer pela vida dos pastores, pastor Eudes, que conhecemos há tantos anos, né? Pastor, o senhor não envelhece não, viu? Só os cabelos estão ficando brancos, né? Mas nada que uma tinta não resolva. Mas o pastor Eudes, amigo, os pastores, que Deus abençoe, nossos irmãos, amigos. Queridos, mês de maio é um mês que todas as igrejas param, que todas as igrejas elas voltam-se para este tema que é fundamental, que é tão importante e que é tão difícil de lidar, porque não é fácil ter uma família estruturada, não é fácil ter uma família organizada. É mais fácil administrar uma empresa com 1000 funcionários do que uma família com 4 membros. Não é fácil administrar a família. E isso se torna um desafio para nós, para todos nós. Veja que até para ser pastor, está escrito que o pastor deve governar bem a sua casa. Porque como ele governará a igreja se ele não governar bem a sua casa? Então é um assunto assim fundamental. E eu queria falar em cima de um capítulo da Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 30. Um texto muito interessante, 1 Samuel 30. Quando os amalequitas deram de ímpeto contra Ziclag, né? Ziclag foi saqueada. É muito belo esse texto, é gloriosa essa história. Vamos meditar, porque é isso que acontece. Eu quero usar esse texto para dizer que muitas vezes a nossa casa é saqueada, a nossa casa às vezes passa por situações inesperadas. Todos nós, ninguém está livre, como Davi também não estava livre, de enfrentar uma situação inesperada que ele não previu, mas para a glória de Deus, Deus lhe deu a direção que ele precisava, porque Deus amava Davi, e quando Deus ama uma pessoa, Deus guarda a família daquela pessoa. Vamos meditar nesse texto, capítulo 30 de 1 Samuel, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejar, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo:
perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, porque por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe de beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoecia 3 dias. Nós temos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo que arde a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados e os levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Veja que texto belo. Davi tinha saído com seu bando de 600 homens para a guerra, e agora eles percebem, enquanto na saída dos homens, a cidade ter ficado sem a presença de homem algum, sem a presença de guerreiro nenhum, e os amalequitas aproveitam-se desta situação e invadem aquela cidade onde estavam todas aquelas mulheres e crianças, queima a cidade e leva aquelas mulheres e crianças cativas. E quando eles percebem isso nas costas deles, que eles percebem a fumaça, porque a cidade havia sido queimada, eles voltam, e quando eles chegam na cidade, eles encontram uma situação dificílima. Imagine o desespero de alguém chegar na sua cidade, não encontrar suas esposas, não encontrar seus filhos, tudo queimado. O desespero bate. Imagine você chegar na sua casa e procurar todo mundo e não ter ninguém. Todo mundo foi levado escravo, todo mundo foi levado cativo. E diz a palavra que no capítulo 30 e versículo 6, que Davi muito se angustiou. E também todos aqueles homens, no versículo 4, a Bíblia diz que eles ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Quantas vezes nós nos deparamos com situações, todos nós, sem exceção, ninguém está livre de vivenciar situações que nunca esperou vivenciar. Ninguém está livre de ter experiências com a sua família que nunca imaginou ter. Ninguém está livre, todos nós corremos o risco, por mais crente que sejamos, por mais servos e servas de Deus que sejamos, mas quantas vezes nós nos deparamos com situações, eu mesmo já me deparei com situação no meu lar, no meio da minha família, que eu naquele momento
eu não sabia o que fazer. Naquele momento a reação era chorar, é desesperar, é se angustiar, é se amedrontar, é sentir-se perdido. Quantos de nós, e muitas vezes, nos sentimos perdidos, porque uma coisa é algo ruim acontecer com alguém, com um vizinho, outra coisa é acontecer com a nossa casa. Com a nossa casa a realidade é outra. E diz a palavra que Davi, naquele momento, quando ele se angustia, ele também fica numa situação dificílima, porque aqueles homens que estavam com ele, além de se angustiar pela perda, pela situação que eles estavam vivendo, aqueles homens também ficam furiosos com Davi e planejam, arquitetam um apedrejamento. Eles pensam em matar Davi, porque eles culpam Davi daquela situação. E eu quero nesta noite falar a respeito de homens e mulheres de Deus, que muitas vezes no seu lar ou no meio que você vive, às vezes a cobrança é muito grande na sua vida, porque de fato muitos esperam que parta de você alguma coisa diferente. E eu quero dizer que no meio de toda perturbação e de toda perseguição, dentro do seu lar, você é uma pessoa muito importante, porque você tem a graça de Deus na sua vida, e que tem a graça de Deus na vida, tem uma condição a mais de vivenciar situações difíceis e ter posicionamentos e posturas diferentes. Deus nos trouxe aqui para nos encorajar a viver situações difíceis, mas com posicionamentos diferentes, porque a graça de Deus está nas nossas vidas. Quantas pessoas que se perdem diante de situações difíceis? Quantas pessoas que não sabem ter a postura certa, equilibrada para viver situações difíceis? Veja, quando Davi chora, quando Davi se angustia, quando o medo quer tomar conta de Davi, quando a situação quer se tornar desfavorável a Davi, este é o caminho. Quando tudo se torna difícil demais aos seus olhos, e principalmente quando esta situação é dentro do teu lar, no meio da tua família, e isto quer atingir, fazendo com que você desfaleça e desanime. Em primeiro lugar, refaça a força no Senhor e se reanime. Não deixe o desânimo ser mais forte do que a força de Deus que está na tua vida. Olha aqui o versículo 6, diz assim, diz exatamente assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e por causa das suas filhas. Está aqui, gente, é aí onde se destaca, é aí onde você se diferencia, é aí onde o que você tem faz a diferença. O que você tem faz a diferença, sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem a graça, você tem as armas do Espírito de Deus, você tem a direção de Deus na tua vida, você tem a presença de Deus na sua vida. Você não pode reagir como os demais reagem, porque a graça de Deus está na tua vida. Então dentro do teu lar pode todo mundo se desesperar, mas você tem que estar firme, confiando naquele que te chamou, naquele que é fiel na sua vida. Veja que a postura de Davi foi uma postura correta. Essa é a postura de todo homem e de toda mulher que conhece a Deus. Nem se desespera, nem desespera os outros, porque tem gente que é muito desequilibrada. Tem pessoas que não sabem enfrentar dificuldades na vida. Tem pessoas, tem lares desestruturados, porque infelizmente o cabeça do lar é desestruturado. Tem lares desestruturados porque aquelas pessoas que pelo menos deveriam ter estrutura, não têm estrutura. E muitas vezes lares de crentes, lares de servos de Deus, que falta estrutura, que falta homens e mulheres que tenham a condição de se erguer nos momentos difíceis e ter uma palavra diferenciada, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, que o Espírito Santo de Deus te levante no meio da tua família,
com uma palavra de ânimo quando o desânimo chegar, com uma palavra de direção quando todo mundo estiver perdido. Você não foi escolhido no meio da sua família por acaso, você foi escolhido no meio da sua família para fazer a diferença. A tua família precisa ver em você que você tem o Espírito de Deus, que você tem a graça de Deus e que Deus é contigo. Amém? As pessoas precisam ver isso em nós. Então Davi tem uma postura, um posicionamento diferenciado. Davi poderia muito bem se deixar levar pelaquela situação. Davi poderia muito bem se esquecer de quem ele era para Deus, do propósito de Deus na vida dele. Davi poderia muito bem se desesperar e perder o controle. São nestas horas difíceis que você vê muita gente se desesperar, mas você tem que ter uma postura diferente. Nós temos uma responsabilidade muito grande, como servos de Deus, como servas de Deus. O nosso posicionamento, a nossa estrutura, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de reagir, a nossa maneira de posicionar, enfim, tem que ser diferenciada. As pessoas precisam sentir segurança dentro de casa. As pessoas precisam entender que a tua casa tem dono, que o Senhor comanda o teu lar, que Deus está no controle absoluto do teu lar. Você não tem que ter uma linguagem de perdido, de uma pessoa covarde, de uma pessoa medrosa, de uma pessoa sem direção, de uma pessoa que não sabe o que fazer, que não sabe para onde está indo. Milhares de crentes, que os cabeças, que aqueles que são até cristãos, que são cegos, não sabem o que diz. É murmuração, é lamentação, é medo, é desespero, é inquietação, é ansiedade, é impaciência. No coração de um crente não tem que existir inquietação, não tem que existir impaciência, não tem que existir desespero. No coração de um crente tem que existir calma, quietude. Deus está no controle. A situação está difícil, mas eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a postura de alguém que conhece a Deus. Porque se essa não for minha postura, quem é Deus na minha vida? Como meus filhos, minha esposa irão andar firme e confiante se eu, homem de Deus, não passo essa confiança dentro de casa? Como a minha família irá acreditar num Deus que é grande, num Deus que é Senhor, se eu tenho medo, se eu me acovardo, se eu não tenho uma palavra na hora certa? Situações difíceis na minha e na sua vida não são para nos desesperarmos, existem para que todos vejam quem é Deus na tua vida, que Deus é fiel na tua vida. Então está aqui, veja, eles queriam apedrejar, Davi se angustia, mas essa é a diferença de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. A diferença na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é esta: é que na hora do desespero ele encontra força onde ninguém encontra. Oh glória! Oh glória! Diga para a pessoa que está ao seu lado: como você é diferente. Está todo mundo choramingando e você está orando. Está todo mundo querendo morrer e você não sai do lugar. Está todo mundo pensando que acabou tudo e você está dizendo: Deus ainda tem uma resposta para este negócio. Porque com você é diferente. Mexer com a pessoa errada. Com as outras ações, com as outras cidades, com os outros povos, ele entrou, queimou, levou e não deu nada, mas mexeu com quem não devia. Porque comigo e com você é diferente. Pode em todos os lados estar se destruindo. Fulano, ciclano, tanto com fulano já aconteceu isso. Com fulano, não, querido, é como lá no Egito. Estava lá as pragas, havia trevas no Egito, trevas em todo lugar. Mas quando os egípcios olhavam para o povo de Deus, onde eles estavam localizados, tinha luz. Oh glória! Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque a mão de Deus é contigo. Mas se eu não confio em Deus, se eu reajo como todos reagem, se eu me posiciono
se eu assumo a postura que todos estão assumindo, como Deus vai me honrar? São nas horas difíceis da tua vida que Deus te destaca no meio dos teus, para que todos saibam que o Deus que você professa, aqueles que criticam, e principalmente isso é bom quando tem aqueles que criticam, porque tem hora que Deus simplesmente tira o chão de todo mundo vai cair, aí a mão de Deus te segura, aí por amor à tua vida eles são seguros também, aí aqueles que não entendem quem você é, que te apedrejam, aí compreende que o Deus que você serve não é um Deus de prata, de ouro, de barro. O Deus que você serve é vivo, e que as suas vindas à igreja você não está perdendo tempo, você está orando pelo lar, e é por isso que Deus tem abençoado o lar, a família, e eles vão entender o que não estão entendendo. Então veja, primeiro lugar, quando a situação se tornar caótica, quando a surpresa desagradável surge, quando os problemas acontecem e atingem, porque, gente, eu lembro que quando minha primeira filha nasceu, aí primeiro tem aquele teste do pezinho, você sente a dor, principalmente quem é mãe, né? A mãe fica assim com o pé do menino assim, fica puxando o pé para não cortar. Aí vai tomar injeção. Quando a injeção entra, você faz, ai, você sente a dor. Porque não é fácil tocar um filho. Quem é mãe, quem é pai, que sabe o que representa um filho. Você prefere com qualquer coisa. Tem um texto lindo na Bíblia, acho que é aqui no capítulo, deixa eu ver, que fala de Rispa, aquela mulher que os gibeonitas foram mortos por Saul e não podia, é em 2 Samuel 21. Que coisa linda a atitude daquela mulher. Veja aí. Capítulo 21 de 2 Samuel, não vou ler, só para vocês vejam a história. Os gibeonitas foram um povo que usaram uma estratégia muito sábia para não morrer. Josué, quando destrói as cidades e que vai chegando perto de Gibeon, daquela nação, eles sabiamente, para não morrer, se vestiram de roupas velhas, sapatos velhos, pegaram um pão duro, seco, meio bolorento, odres velhos, e chegaram perto de Josué e disseram: olha, nós somos teus servos de uma terra muito distante. Quando saímos de casa, a roupa era nova, o vinho, o odre era novo, o pão era fresquinho. Então Josué não consultou ao Senhor, acreditou na mentira e fez aliança com eles. Na próxima cidade, quando entra, era a cidade deles. Mas aí, como tinha feito aliança, não podia matar. Tiveram agora que eles viverem no meio do povo de Israel. 2 Samuel 21. Sendo que Saul, e isso não tem texto nenhum registrado, isso foi Deus que revelou a Davi, porque Saul matou os gibeonitas, tentou matar todo mundo. E nos dias de Davi, olha que coisa, nos dias de Davi, simplesmente uma fome consecutiva de 3 anos. E Davi não entende, porque Davi era um servo de Deus, e ele vai orar. Aí Deus diz a Davi: existe pecado de sangue, porque Saul matou os gibeonitas quebrando uma aliança que vocês tinham feito. Olha só, gente. E diz a palavra que Davi chamou e disse: o que vocês querem? E eles disseram assim: nós não queremos nem prata nem ouro, queremos que seja enforcado 7 filhos de Saul. Olha só. E Davi consentiu. E aí onde vem esses 2 filhos de Rispa, os 7 homens são enforcados. Olha a irresponsabilidade
de um homem, como traz consequências seríssimas à família. Entendeu? Sabe o que é que aquela mulher fez? Rispa, olha que bela atitude. Ela arma uma tenda no local onde foram enforcados. E nem dorme nem de dia e nem de noite, porque os corpos tinham que ficar lá. Quando os urubus vinham comer, ela ficava espantando as aves, para não deixar comer os filhos dela. De noite, ela passava a noite acordada, para não deixar nenhum animal comer o corpo dos filhos dela. E diz a palavra que Davi soube disso, e mandou tirar os corpos dele, e enterrar junto com os corpos de Saul e de Jonatas. Agora, isso tudo por causa da irresponsabilidade de um homem. Então veja quando alguém ama a família, quando uma pessoa dá importância à família, ela luta pela família até o fim. Toda família tem um guerreiro e tem uma guerreira. Em toda família tem covarde também. Tem gente indiferente, tem gente que não dá a mínima, tem gente fria, tem gente indiferente a tudo, tem gente que nem parece que é da família, mas sempre no meio da família Deus escolhe um que dá a vida pela família, que luta pela família, que não desiste da família, que acredita na família e vai à busca da família. Assim, não sei se você é esta pessoa, não sei se você é esta pessoa que Deus escolheu para ser esse guerreiro, mas toda pessoa que Deus escolhe, está aqui a atitude número 1 de Davi, que foi importantíssima neste momento difícil para aquela família dele e para a família de todos os seus servos. Ele refez a força no Senhor e se reanimou. Nunca desanime, porque você é a pessoa que Deus vai usar para mudar a situação. Segundo, a segunda atitude de Davi, quando as coisas ficam difíceis, primeiro foi reanimar-se no Senhor, porque um triste, uma pessoa angustiada, cabisbaixa, derrotada, é melhor ter 300 valentes do que 32 mil covardes. Não adianta ter do nosso lado pessoas murmurando, lamentando, reclamando. Era como os discípulos: vamos lá, Lázaro dormiu, então ele está bem, vamos lá para morrer também. Como é ruim andar perto de gente assim. Tem gente que resmunga o tempo todo. Tem gente que quando você... É muito difícil você ser uma pessoa de visão de fé e ter do seu lado pessoas medíocres e pequenas de pensar. Então Davi reanimou-se. Ele precisava, porque aqueles homens confiavam em Davi, tinha Davi como homem de Deus. A segunda atitude de Davi, primeiro foi reanimar-se. A segunda atitude, consultar a Deus. Olha aqui, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei em um bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Quando Deus dá a direção, a coragem chega. Ele precisava de uma palavra de Deus. Era hora, gente, há momentos que se Deus não falar, a gente morre. Se Deus não falar, nós não sabemos por onde começar. Mas graças a Deus, que Deus sempre fala quando eu não sei o que fazer e quando você não sabe o que fazer. Deus sempre tem uma direção. E a voz de Deus nos anima, nos encoraja, porque a voz de Deus encoraja você a entender que por mais difícil que seja a situação, mas Deus falou, e o Deus que fala não mente, não se arrepende. O que Ele falou, Ele vai cumprir da forma que Ele falou. Isso encoraja. Aleluia. Isso encoraja, gente. Não tem coisa mais encorajadora do que a voz de Deus. Já pensou Paulo
capítulo 27 de Atos, um barco quebrando, caindo os pedaços, os presos vão morrer, todo mundo. Aí Paulo diz: pare todo mundo, comam, olha só. Vocês já estão há dias sem comer, comam, descansem, aquietem-se, porque o Deus que eu sirvo mandou um anjo ontem, aleluia, e falou comigo, dizendo: Paulo, não temas, porque tu irás chegar naquele lugar. Você sabe como os homens chegaram? Ninguém chegou no barco, ninguém. O barco foi despedaçado, mas chegou todo mundo. Uns chegaram nadando, são aqueles que ainda têm força para chegar. Aleluia. Tem gente que no finalzinho, com o barco todo arrebentado, mas ainda tem força para nadar. Você crê que você vai chegar, ainda que seja nadando? Outros chegaram agarrados às tábuas, pedaços de tábuas, e outros agarrados aos restos do navio. Mas chegou, porque Deus não mente, Deus encoraja. O navio todo acabado, ninguém acreditava que chegaria com vida, ninguém. Mas Paulo estava lá com uma palavra diferenciada. Essa é a postura do homem de Deus, essa é a postura da mulher de Deus, este é o diferencial do homem e da mulher de Deus. Está todo mundo com a mão na cabeça, e você está dizendo: aquiete o coração, porque Deus a quem eu sirvo esteve comigo ontem e falou comigo. Então aquiete, comam, descansem, porque nós vamos chegar naquele lugar. Essa é a diferença das nossas vidas. Imagina, quem acreditaria? Como acreditar? O desespero tomou conta. É isso que acontece muitas vezes nas famílias. O desespero toma conta. Nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, dias de surpresas desagradáveis. Quantas doenças, quantas famílias estão enfrentando problemas seríssimos como doenças. O câncer que está assolando aí, é tanta gente com câncer que assombra. Qual é a família que não está sofrendo hoje perigos, principalmente com os nossos adolescentes e jovens na área do crack? Quantas mães que eu conheço, que as meninas adolescentes estão mantendo a relação sexual, estão grávidas? Imagina essas surpresas desagradáveis que chegam, e nessa hora cada um que culpa, cada um que quer encontrar um culpado. É um desespero, é briga, é confusão. E se você não se posicionar, se você não se reanimar, se você não tiver a direção de Deus, você vai ser mais um dentro do jogo do diabo, que quer trazer para dentro da tua casa confusão, perturbação, roubar a paz. Mas o Deus dos céus está contigo, e você vai se levantar, colocar-se na porta da sua casa, é Satanás, para fora, porque aqui já tem dono, e o dono desta casa é o Senhor. Essa é a postura. Porque se você não for corajoso e corajosa, se você não tiver a direção de Deus, se você não estiver encorajado e encorajado por Deus, como eu fico triste com um crente que entra no jogo, que fica choramingando, que fica murmurando, e que fica lamentando, e que vai morrer todo mundo. É melhor comprar logo um caixão. Deus prepara ainda uma mesa no deserto, meu filho. Ele é fiel demais. Então Davi consulta o Senhor. Agora, gente, consultar o Senhor é importante, de antes de consultar o Senhor, se reanimar. Ninguém tem força de pedir direção a Deus se não reanimar. Porque na hora do problema o desespero toma conta. Não se consegue ouvir Deus no desespero. Não se consegue ouvir Deus pensando em apedrejar. Não se consegue ouvir Deus chorando até morrer. Estava aqui chorando. Davi disse: para. Choro não resolve. Diga para você: não pare de chorar, pelo amor de Deus. Tome uma posição. Choro não resolve. Chegou a hora, já chorou demais. Enxuga tuas lágrimas, te reanima, vai buscar uma direção. Deus tem uma direção para dar à tua vida. Ele só vai chorar, e se
deprime, entra no quarto, daqui a pouco está com depressão, pronto, aí se entrega. O diabo diz: pronto, mais um que eu catapei, destruí. É isso que o inimigo quer, e principalmente aquele que é o principal. A pressão vem para aquele que o inimigo sabe que é aquele que pode se levantar e fazer a diferença no meio da sua família. Então seja forte, tu és uma coluna que Deus levantou no meio do teu lar. Então toma posição. Deus é contigo para te dar ânimo, Deus é contigo para te dar graça, Deus é contigo para te dar direção. Esta situação, por mais grave que esteja, mas Deus é fiel para te dar condição de reaver e de mudar essa história que está acontecendo. Vamos lá, vamos para a terceira atitude de Davi. Gente, além de refazer as forças, reanimar o Senhor, e agora também a atitude de consultar. Veja, ele chama o sacerdote e ele busca o Senhor. Era isto aqui que agradava a Deus em Davi. Como Deus se agrada de alguém que depende. Tem muita gente aí que acha que é o cara, que pode tudo, que resolve no braço, comigo é assim. Não é assim. Davi era um grande guerreiro, mas ele sabia que aquela situação, somente Deus tinha a direção certa para dar. Tem coisas na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. E quando eu não sei o que fazer, não adianta eu estar tentando inventar. Não adianta. Tem gente que fica forçando e errando. Isso é quando uma pessoa, gente, eu acho que vocês já tiveram essa experiência de chegar num lugar e se perder. Às vezes até no lugar que você faz, mas se perdeu. É interessante, quando você se perde, você não consegue enxergar a saída. E você começa a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas. E daqui a pouco, quando você pensa, você está no mesmo lugar. Quando a melhor coisa é você parar e perguntar, pedir ajuda. Foi isso que Davi fez. Não adiantava aquele choro, não adiantava apedrejar ninguém, culpar ninguém. Aquilo não era hora de confusão. Isso acontece muito dentro de casa. Quando a briga começa, pronto, cada um que acuse, não é hora de brigar. Problemas não se resolvem com brigas, problemas não se resolvem com discussão, problemas não se resolvem atacando, problemas não se resolvem culpando, problemas se resolvem pedindo direção a Deus. Deus tem a direção, ele teve a atitude correta. A terceira atitude de Davi é que quando Deus fala com ele, está no versículo 8, ele se levantou. E é isso que eu quero dizer a você. Quando você estiver reanimado no Senhor, e que tiver a direção de Deus, tendo a atitude de tomar, de dirigir-se a Deus e consultar a Deus, então agora é a hora de você se levantar e lutar pelo que é seu. Levante-se e lute pelo que é seu. Amém? Vou repetir. Levante-se e lute pelo que é seu. Olha aqui o que diz o versículo. Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Então, ele partiu, ele foi e levantou-se, ele tomou a atitude, ele foi à busca, ele correu atrás. Essa foi a direção de Deus. Ele não sabia o que ia acontecer. E veja, aquela atitude, todas as vezes que você toma uma atitude na direção de Deus, você encontra um caminho da saída da dificuldade. Olha o que aconteceu, gente. Um homem egípcio que servia aos amalequitas adoeceu. Olha como Deus trabalha, preste atenção a isso. O bando e o senhor dos amalequitas deveria ter feito o quê? Vamos colocar o homem em cima de um camelo,
valorizar o soldado, né? Vamos honrar o soldado está doente. Mas não, eles abandonaram o soldado para morrer. Ora, quando você é abandonado por alguém que você foi muito fiel, você faz o quê? Você se revolta contra ele. Você entrega a ele, você trai ele, porque você se vinga dele. Aleluia. E diz a palavra que aquele soldado abandonado, olha, 3 dias sem comer e sem beber, doente e abandonado no meio do caminho, pelo seu Senhor, pelo exército do seu Senhor, que ele trabalhou fielmente, revoltou-se. Por isso que Davi disse assim: quem és tu? Ele disse: eu sou egípcio, sirvo aos amalequitas, aconteceu isso, isso e isso. Davi disse: tu podes nos dirigir onde está o bando? Ora, se ele não estivesse revoltado, ele teria dito: eu não sei. Ele poderia ter dito isso, ele poderia, já ia morrer mesmo, ele poderia dizer: me mata, mas eu não vi. Mas ele estava revoltado, porque Deus estava no controle, gente. Deus tem o coração das pessoas na mão. Por isso que ele disse: tu juras que não me matarás, nem me entregarás. Davi disse: com certeza, então eu vou te levar no lugar. Que coisa belíssima. Isso é o controle, é a soberania de Deus. Por isso não se desespere, não se precipite, não fale demais, não seja essa pessoa descontrolada, não seja essa pessoa precipitada no falar, no agir, nas suas reações. Aquiete-se, reanime-se, refaça-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor. Deus tem uma direção para a tua vida, e quando Deus tem a direção, te levanta, te encoraja. Vá sabendo de uma coisa: o Deus que me deu a direção é o Deus que me fará ter bom êxito naquilo que eu vou fazer. E quando encontra aquele bando, mata todo aquele bando. Versículo 17: feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem filhos e nem filhas. Tudo Davi tornou a trazer. Aleluia. Não tem coisa melhor do que o gosto da vitória. Não tem coisa melhor do que ver Deus trabalhar. Não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus, debaixo do controle da mão do Senhor. Não tem coisa melhor do que ver uma situação perdida, uma situação que o inimigo entrou, acabou, destruiu, queimou, levou, foi embora, não tem mais como voltar, mas você foi à luta, você orou, você pediu a direção de Deus. Não tem coisa melhor do que você ver aquilo que foi embora voltar. Não tem coisa melhor do que a restituição de Deus nas nossas vidas. Deus deu tudo de volta a Davi. A Bíblia diz no versículo 19: tudo Davi tornou a trazer. Mas as atitudes dele foram atitudes sábias, atitudes de um verdadeiro guerreiro, de um verdadeiro homem de Deus, de um homem que sabia que podia confiar no Senhor, que sabia que Deus estava no controle, que Deus era soberano. Que Deus nos ajude a ter uma postura diferenciada. Tem muita gente de olho em nós, tem muita gente que nos observa de dia e de noite. Lembro-me de um testemunho de um pastor: seja conhecida de todos a vossa moderação, perto está o Senhor. Saia nesta noite entendendo uma coisa: Deus nunca perdeu, nem nunca vai perder o controle de todas as coisas. Ele é Senhor do céu e Senhor da terra, Senhor da minha vida, Senhor da tua vida, Senhor da minha casa, Senhor da tua casa, Senhor da minha família, Senhor
Senhor da tua família. Ele está no controle de todas as coisas. Não duvide disso. Por mais difícil que seja a situação, por mais caótica que a situação esteja, por mais complicada, por mais grave que seja a situação, não se descontrole. Não perca as estribeiras, não perca o controle. Refaça-se no Senhor. Busque a direção dele. Deus vai te impulsionar a lutar e a vencer esta guerra. Em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você não vai sozinho nesta guerra. Eu vou entrar com você nela. Eu vou com você atravessar este rio. Vou chegar lá nessa terra onde estão os amalequitas. Vou entrar com você e vou desfrutar do despojo com você, porque você não vai sozinho nesta guerra. Vai, segure na mão do irmão, coloca a mão no ombro dele, diga para ele: você não está sozinho nesta batalha. Aleluia, aleluia. Deus está contigo e Deus levanta um exército para lutar com você, para estar do teu lado, para você se sentir encorajado. Aleluia. Nunca deixe um irmão seu lutar sozinho. Nunca fique indiferente a um irmão seu. Como é difícil lutar sozinho. São nas horas mais difíceis da vida que parece que ninguém tem mais tempo para a gente. Às vezes o telefone que atendia no primeiro toque não atende mais. Aquela pessoa que tinha tempo para te ouvir parece que não tem mais. Como é difícil. Como é difícil lutar sozinho. E principalmente lutar em favor das pessoas que você ama e que você está vendo a hora perdidas. Que Deus levante verdadeiros companheiros que estejam do teu lado para te ajudar nesta batalha, nesta guerra, porque todos nós, eu tenho atendido todos os dias na igreja e eu tenho visto quantas famílias, quantas situações graves, quantas mães, quantas mulheres sofridas, maridos que traem, quantos lares desestruturados. Atendi um rapaz, um homem de 30 e poucos anos, com a vida desmoronada por causa do pai, e o pai era pastor. Não aqui em João Pessoa, em outro estado. E ele chorando disse: pastor, eu odeio meu pai. Ele é o maior corrupto que eu já conheci na minha vida. Quantos lares que só o milagre de Deus para restaurar. Mas eu creio, ainda que esteja tudo incendiado, aleluia, eu creio que você vai voltar da terra do inimigo com a vitória na sua mão, vai entrar na sua terra e vai reconstruir aquilo que eles destruíram. Não importa se tem fogo, não importa se está tudo queimado e tudo destruído, você tem graça, tem garra, tem coragem, tem força e tem o Espírito Santo contigo
para te dar condição de reconstruir aquilo que foi destruído. Eu quero lhe dizer uma coisa. Se o prejuízo foi muito grande, ao ponto de você estar dizendo dentro de si: eu não sei como eu vou reconstruir, eu não sei de que forma eu vou organizar, reanime-se no Senhor. Deus tem a direção para a sua vida. Deus tem a direção para a sua vida. E até o que você pensa que não tem, Deus vai fazer chegar às suas mãos. Porque Deus ainda é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Creia na fidelidade deste Deus. Deus não te escolheu para te desamparar. Deus, Ele é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol e de noite a lua. O Senhor está contigo. Pai, recebe a nossa gratidão nesta noite. Oh meu Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom estar na tua presença. Como é bom depender de ti. Como é bom poder ter o Senhor 24 horas por dia ao nosso lado, Deus. Os momentos em que todas as portas se fecham, no momento em que olhamos para todos os lados e nós não sabemos por onde, mas nós temos um Deus que vê o que a gente não consegue ver. Oh glória! Deus vê o que você não viu. Aleluia! Ele ainda é o Deus que vai adiante de nós, que endireita os caminhos tortos e difíceis. Ele ainda quebra portas de bronze e despedaça ferrolhos de ferro. Ele é o Deus que ainda faz a gente encontrar no meio do caminho quem a gente nunca pensou em encontrar. Ele é o Deus que nos dá força e coragem, mesmo cansados, como 200 homens que não puderam ir porque estavam cansados demais. Quantas vezes estamos cansados demais? Quantas vezes nós estamos desestimulados e dizendo: Deus, eu não tenho mais força para lutar, eu não tenho mais condição para lutar. Mas Ele é o Senhor, que está escrito na sua palavra. Aleluia. Nunca ouvistes que o eterno Deus nem se cansa, nem se fadiga? Ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Levanta tuas mãos aos céus e pede a cada dia para que Deus renove as tuas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim é a graça de Deus manifesta na minha e na tua vida, para que possamos ir até o fim. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite: você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai desistir no meio do caminho, porque o Deus que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar teu fim, vai te dar graça de ir até o fim. Deus vai te dar graça para chegar, para pelejar, para vencer esta peleja e ter força de voltar, de restaurar e de reconstruir, porque será a força de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.